cidade de Porto Alegre, para saber mais detalhes aí sobre o nosso bolso, sobre os nossos investimentos, porque olha aqui, ó, historicamente o brasileiro sempre gostou por investir, né? Sempre gostou de investir em imóvel, gostou de investir na casa própria. Eu sou assim, tenho muito orgulho disso, né? Comecei lá usando fundo de garantia, né? O financiamento da Caixa Econômica Federal. A boa notícia agora é que você não precisa esperar para comprar uma casa ou um apartamento próprio aí para investir, né? A partir de R$20, isso mesmo, a partir de R$20 você encontra boas opções de fundos imobiliários. Será que é isso mesmo? Estou aqui com o Gustavo Gerses, especialista em investimentos, para responder se com R$20 eu posso investir em imóveis. Gustavo, boa tarde, seja muito bem-vindo. É isso mesmo? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo, hoje os investimentos te permitem que tu entre no mercado imobiliário através dos fundos imobiliários de uma maneira bastante simples e acessível. Tem fundos que estão sendo negociados aí a menos de R$10. Dá para até melhorar esse número aí. Dá até para melhorar esse número. Ou seja, moral da história, não tem desculpa para o cara não investir, então, em fundos imobiliários. Eu vou te perguntar, então, Gustavo, como é que funcionam, né, esses fundos imobiliários aí, os FIIs, né? Qualquer um pode investir. Como é que funciona isso, né? Isso, qualquer pessoa que tenha conta em alguma corretora já tem acesso a essa modalidade. E basta tu ter realmente esses R$10 e escolher o melhor fundo. Para entender e botar todo mundo em linha, o fundo imobiliário ele é como se fosse um condomínio. Exatamente um condomínio que tu mora residencial, onde todo mundo ali tem um pensamento em comum, ele tem as taxas de administração, tem os envios de dinheiro para isso, e o fundo imobiliário é como se fosse essa mesma modalidade, onde tem um profissional lá dentro para fazer a administração dele e fazer os investimentos dentro do ramo imobiliário. Então, os fundos, eles se divergem entre várias categorias, dando a pessoa poder escolher onde ela quer investir. Então, tem fundo que só está focado em entrar no mercado de shoppings, outro na área de salas comerciais, outro em renda fixa do ramo imobiliário. Então, tudo depende da maneira onde quer investir. Vamos lá então, né? O pouco que eu conheço, o pessoal já falou. Não, tem um fundo imobiliário, por exemplo, que o cara pode investir numa construtora. Daí cada um pega lá, bota um determinado valor, daquele como o Gustavo está falando, né? Como se fosse um condomínio ali, cada um aporta aquele valor e aquele fundo vai ser administrado por quem constrói imóveis, né? Exato, é mais ou menos assim. O fundo ele é administrado por um gestor que cuida desse dinheiro. E esse dinheiro é destinado, por exemplo, nesse caso de construtoras, que é um fundo de desenvolvimento. Ele investe em projetos que o foco é fazer o imóvel crescer e depois no futuro ganhar dinheiro com a venda dele. Isso, com a venda dele. Exato. Então, essa é uma modalidade muito interessante, gera bastante rendimentos e a pessoa que compra uma cota, ela vai ter direito ao rendimento representativo da valorização dessa cota. Isso. E uma boa parte do fundo imobiliário é que ele tem a obrigatoriedade de distribuir rendimentos. 95% do quanto esse fundo rendeu, ele tem que distribuir para os cotistas. Então, a rentabilidade dele passa a ser mensal. Então, se tu compra uma cota, tu pode receber, por exemplo, uma cota de R$10, se ele distribuir 1% ao mês, 10 centavos por cota. E assim, se tu tiver 10 cotas, 20 cotas, 50, 1000 cotas, tu vai seguir recebendo aquele valor. O fundo, ele te permite entrar justamente nessa modalidade, onde está todo mundo pensando parecido, dentro de uma estratégia, e te autoriza a ter uma renda passiva ali, dentro de um mercado que é, vamos dizer assim,
bastante conhecido, poucas pessoas têm acesso ao mesmo tempo, né? Pois é, e você falou ali, depois eu vou chegar na parte dos impostos, você falou na última vez que eu comentei com o Gustavo, brilhou o olhinho do Gustavo, você falou, mas é uma coisa que exatamente, eu gosto muito dessa modalidade e tal, e agora você está falando essa questão aí do rendimento mensal ali, né, claro, proporcional ao que você investir, pode, claro, que quem investe R$10 vai ganhar menos, quem investe 20, 30, 40, 50, 100 e assim por diante, vai ganhar mais, né? Mas o interessante é essa praticidade, assim, né? Do sujeito entender. Por exemplo, tem para quem vai, pessoas que alugam imóveis, ou entrar em quem já tem imóveis que são alugados, prédios inteiros alugados, lojas de shoppings alugadas e tal, e eu quero aportar ali para receber aluguéis? Exatamente, é pensar com uma cabeça. Se tu tá num fundo imobiliário, que investe em shoppings, imaginar como que um shopping ganha dinheiro. Ele vende aquele espaço para o lojista e o lojista paga o aluguel. Se o fundo ele é dono daquele shopping, ele recebe esse aluguel e precisa distribuir para os cotistas. Então, é a maneira mais, que eu comentei na última vez que a gente falou, a maneira mais simples e barata de entrar no mercado imobiliário. Isso não exclui tu querer comprar uma casa ou comprar e querer alugar um escritório teu próprio, mas cabe a ti a administração disso e cuidar do teu dinheiro, fora que é um volume bem expressivo, né? Contratar uma dívida para fazer um financiamento, vai demorar. Tem que ser organizado para conseguir estar nesse ambiente. Em compensação, quem quer entrar nesse mundo, ter uma possibilidade de uma renda mensal com um valor mínimo, essa modalidade é muito acessível. E a questão dos impostos, né? Qual é a vantagem de fazer esse tipo de investimento? Hoje em dia, essa distribuição mensal, ela se chama dividendos, né? E o dividendos, ele é isento de imposto de renda. Então, fala baixo, ela não... fala baixo, ainda é. Ainda. É uma coisa que vai entrar em discussão, não sei se esse ano, próximo ano, mas é algo que vai estar pautado. Mas enquanto ele ainda é isento de imposto de renda, é uma modalidade muito boa. Ela não é isenta se a tua cota valorizar e tu vender. Tu vai ter que pagar imposto sobre isso. Tá, mas se eu quiser só ganhar os dividendos? Se tu quiser alocar teu dinheiro ali e só ficar concentrado nos rendimentos mensais, esse lucro, né, é isento. Que bacana. E eu posso começar ali com... Você falou que eu posso até melhorar aquele número lá do início da entrevista com o Gustavo, que eu falei que a gente pode investir a partir de R$20. O Gustavo falou que até menos de R$10. E se eu quiser ali, vamos lá, 50, 100 reais ali, e depois quiser aumentar esse investimento ali com os próprios dividendos, posso indo? Exatamente, aí vem aquela grande, famosa frase do juros sobre juros, né? Tu vai ganhando... O contrário é nocivo, mas a favor também... ele começa a gerar um rendimento que daqui a pouco o teu próprio investimento te gera renda, te gera um acréscimo que tu pode reinvestir. Daqui a pouco tu nem está mais mandando dinheiro e tu está fazendo investimentos. E o teu bolo está crescendo. E o teu bolo está crescendo. Então, o fato de ser R$10, tu pode ou investir cada vez mais R$10 nesse mesmo fundo ou fazer uma diversificação para estar em várias modalidades. Aí cabe a cada um escolher onde quer entrar. Que maravilha. Aí eu já vou levantar um outro assunto então para o Gustavo para a semana que vem, né? Porque durante a semana a gente também tem drops aí de investimento. Mas eu já vou levantar aqui um assunto aqui, não estava conversando fora do ar para o Gustavo. Daí como é que fica, né? Como é que a gente sabe daí, por exemplo, daí eu não entendo, né? Eu vou pegar e vou chamar o Gustavo. Daí eu quero saber, não, mas aí tem uma taxa de administração, né? Da corretora que se chama. Daí eu quero saber, daí o pessoal já me perguntou, já viu a entrevista do Gustavo, perguntou assim, tá, mas aí quanto é que eu tenho que pagar para o Gustavo lá? Como é que eu vou saber quanto é que eu vou pagar de imposto? Quanto é que eu vou pagar para o Gustavo? Descontado daí, quanto é que eu ganho de dividendos? Esse emaranhado daí, queria saber como é que funciona isso, se é igual para todo mundo, se não é igual, se existe a modalidade de eu administrar o meu dinheiro, se isso tem um relatório de transparência, como é que funciona isso? O mercado ele tem várias taxas, né? Várias formas de remunerar. Pensa que uma corretora, que é onde te oferece, ela demanda de um serviço. E se tu faz uso de alguns profissionais, esses profissionais também precisam cobrar por esse serviço. Algumas plataformas digitais, elas são isentas de algumas taxas. Então, te permite fazer por conta própria essa modalidade, tendo o menor custo possível. Agora, se tu demanda de profissionais para fazer essa gestão para ti, com certeza você vai ter que pagar alguma taxa.
O fundo, vamos na esfera do fundo imobiliário. O fundo, ele é conduzido por uma gestora. O gestor, geralmente, ele cobra, sim, uma taxa de administração, igual um condomínio qualquer que as pessoas moram. Então, ali já tem uma taxa embutida que, dependendo do fundo imobiliário, as taxas também variam. Então, tem a taxa do fundo, tem a corretagem se algum assessor for fazer assessoria para ti, se tu fizer alguma consultoria, quem sabe possa ter um custo adicional. Então, tudo cabe à avaliação para que tipo de serviço, qual que é a demanda que tu tem, para te ajudar a ter maior rentabilidade. Aí cabe colocar no papel o que está valendo mais a pena fazer. Se tu tem condições de fazer tudo sozinho, existem plataformas que permitem, mas os investimentos, eles têm seus riscos, e aí precisa de conhecimento e cabe a cada um tomar esse tipo de decisão, se quer uma ajuda profissional ou se quer fazer as coisas por conta própria. E aí depois, se der problema, não chora depois também, né? Ai, não tem mágica, ou seja, não tem mágica. Não tem mágica. Claro que cabe cada pessoa conseguir conversar com o seu profissional de confiança e ver a capacidade dele para estar dentro dessa modalidade. Sim. Né? Porque o mercado financeiro ele é gigantesco. Né? Sim. Até se tu for buscar comprar um imóvel, tem profissionais que podem te auxiliar se esse imóvel é viável para investimento ou não. Agora, se tu vai lá para o mundo financeiro, tu quer investir em ações, tem profissionais específicos para isso. Fundos imobiliários específicos para isso, quer fazer uma sucessão, olhar uma previdência. Então, cada ambiente oferece profissionais qualificados para isso e tem que ver se a pessoa que está te ajudando é qualificada para isso e se justifica pagar por esse serviço. E normalmente eu interpreto que o pagar pelo serviço se o retorno é positivo, por que não? Não é? Excelente explicação. Semana que vem nós vamos falar mais sobre isso, então, para a gente ver que tipo de serviço, como é que o pessoal faz essa avaliação, principalmente aquele começando do zero, né? Para sair um pouco daquela questão, porque muita gente vai para a poupança, que também não é mais, talvez, aquele velho, né? Continua numa boa, continua... O problema da poupança está que a poupança não rentabiliza o suficiente, que isso não justifica como um bom investimento. Como segura. Mas é segura. Será que é segura? Já ouvi colegas seus falarem que também não é mais tão segura assim, né? É a interpretação de segurança. Eu não vejo como segura, porque se ela não supera a inflação, eu estou perdendo dinheiro. Estou perdendo dinheiro, então cadê a segurança, né? Daqui a 10 anos você vai botando dinheiro, daqui a 10 anos você bota no papel, você perdeu um monte de dinheiro. E aí, gente? Exato. E aí você perdeu dinheiro. Você perdeu o valor de compra, você pode ter perdido uma parte da sua casa, do seu carro, do que você estava guardando para a escola, para a faculdade dos seus filhos. E aí, isso é segurança? Boa, seus colegas já falaram isso. Semana que vem vamos voltar a falar sobre isso, então, essa questão da segurança, do investimento, da questão justamente que o Gustavo está trazendo aqui sobre, né, você vê, mas eu vou fazer sozinho, mas eu não entendo nada do mercado, mas eu vi lá o Lobo de Wall Street, fiquei emocionado, quero ser assim. Eu vi aquele cara que tem um notebook, trabalha na beira da praia, né, e que não precisa trabalhar, mais ou menos. Né? Olha que isso dá trabalho. Tem que estar ligado, né? E tem isso, né? O cara tem a sua profissão e quer, né? Tem gente que, como o Gustavo, que a profissão do Gustavo é essa, né? E aí o cara quer dentista, médico, não sei o quê, e quer ali nas horinhas ali vagas dar uma espiada. Aí 3 dias o cara já não olha mais porque não gostou, porque encheu o saco e tal. E aí que vem os problemas. Exatamente. E aí quer ganhar dinheiro. E aí já não se perdeu na poeira, já não sabe mais nada. É um monte de gráfico, o cara já... O que eu costumo dizer é que com o trabalho tu ganha dinheiro. E com o investimento tu multiplica esse dinheiro que tu ganhou. Boa. Então, são duas mentalidades diferentes. E essa parte de pensar que o investimento não é aquilo que vai te fazer ficar milionário, e sim o teu trabalho, o teu suor, é outra coisa. Boa. Então, o trabalho onde tu ganha, de fato. E aí, os investimentos... Tu multiplica ele, tu protege ele. Boa. Tu faz ele trabalhar para ti. Enquanto tu trabalha para pagar tuas contas, o investimento te dá a possibilidade de, em algum momento, esse dinheiro que tu conquistou, fazer por ti.
Sensacional, sensacional. Gustavo, maravilha, viu? Olha, pense nisso. Obrigado, viu? Um grande abraço, uma excelente semana e até a semana que vem, tá bom? Obrigado. Valeu. Olha, sensacional. Gustavo Gerses, especialista aí em investimentos. Olha, gostei mesmo, comecei melhor a minha semana. Valeu, meu irmão. Obrigado.